Como você sabe que você está indo para o caminho certo? Como você sabe que você está trilhando o caminho que você precisa trilhar? Essa é uma pergunta constante para mim, porque eu sempre estou olhando para, pera, deixa eu ver se eu não estou me desviando dos meus princípios, dos meus valores e também do meu propósito, de para onde eu estou indo. Segunda e terça, ontem, anteontem, foram dias muito marcantes para mim nessa percepção daquilo que é o meu caminho. Uma das coisas que é um sucesso para mim, eu sei que eu me sinto com sucesso quando isso acontece, é quando eu tenho tempo livre para me dedicar às relações humanas. Então, ontem, a gente saiu, é uma terça-feira, dia de semana, tá um dia lindo aqui. A gente tem uma liberdade de não ter que cumprir horário com nenhuma empresa. Então a gente pôde sair, e nessa saída a gente encontrou um senhor muito querido, que a gente nem conhecia ele, mas que a gente acabou conhecendo. E ali a gente pôde se dedicar, acho que 2 horas do nosso dia, conversando com ele, ouvindo as histórias dele. E isso pra mim é sucesso. Então eu prefiro, às vezes, ter menos bens materiais para que eu possa ser livre no tempo, onde eu possa não precisar responder para uma empresa, por exemplo, que eu tenho que estar ali cumprindo um horário e que eu possa sair no meio da semana, encontrar alguém e me dedicar a ouvir aquela pessoa, ouvir aquela história, sentir e entregar para aquela pessoa algo que é importante, fazer com que ela se sinta importante também, né? Então aí eu, junto com o Fê ali, refletindo sobre isso, percebi o quanto essa liberdade é importante para mim. E essa liberdade é o que caracteriza para mim sucesso. Se eu tenho sucesso, é quando eu tenho liberdade de tempo para me dedicar às relações humanas. E o que eu quero trazer para você aqui hoje, que cada tipo áurico do desenho humano tem um jeitinho, uma forma única, uma assinatura energética para saber internamente se está seguindo o caminho que nasceu para seguir, que precisa seguir. Qual é essa assinatura energética? Para nós projetores é o sucesso. Então a gente tem que saber internamente o que é sucesso pra gente e se a gente está indo para esse lugar. Então quando eu percebo e reconheço que sucesso para mim é ter tempo livre para me dedicar às relações humanas e eu consigo fazer isso, eu percebo, eu tô indo para onde eu preciso ir. Isso é sucesso para mim. Mas para os outros tipos áuricos não é sucesso a assinatura energética. E eu vou contar aqui para você qual é de cada um. Só retomando, para quem é projetor como eu, a assinatura energética é sucesso. Só que o mais importante é você perceber o que é sucesso para você, no seu contexto. Porque sucesso pode ser para você ter muito dinheiro, e pode ser mesmo. Isso que é importante você saber, por isso que é a ciência da individuação. Quando a gente fala de desenho humano, é a gente aprender a ser um indivíduo, perceber o que é sucesso para mim. E sucesso para você pode ser ter muito dinheiro na conta, ter muitas empresas, ter pessoas trabalhando para você. O importante é você saber o que é sucesso para você. Sucesso para você pode ser morar numa casa no meio da floresta, como é para mim. Sucesso para você pode ser morar num apartamento na Paulista, em São Paulo, e tá tudo certo. Não é um problema. Esse não é um problema. A questão é, você precisa saber o que é sucesso para você. Quando você sabe o que é sucesso para você, o sucesso está alinhado com aquilo que você precisa fazer. Então, quando você sente que tem sucesso, que você sente assim, nossa, eu tô bem sucedida, através daquilo que é ser bem sucedida para você, você está seguindo aquilo que o projetor precisa fazer. Qual que é a sombra dessa assinatura energética? Para o projetor é a amargura. Então, quando você sente que você está mais amarga, amargurada, você pode ter certeza que você não está no caminho que você precisa estar. O que é amargura para o projetor? Tem a ver com realmente o amargor, tem a ver com quase ficar uma pessoa amarga. E isso eu conheço muito profundamente, porque em alguns momentos, muitos momentos, eu já visitei esse lugar da amargura. Então, para nós projetores, a gente precisa perceber o que é sucesso e perceber também quando a gente se sente amargurada, com esse amargor da vida, sendo uma pessoa amarga. Quando a gente está sendo uma pessoa amarga, a gente não tá conectada com aquilo que a gente veio fazer. E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar alguns passos e olhar para quem nós somos de novo, para o que é sucesso para nós, porque aí então a gente volta a direcionar a nossa vida para onde a gente precisa direcionar. Então vamos lá, projetores. Sucesso é a assinatura energética, mas é importante você saber o que é sucesso para você, não é o que é sucesso para mim que é para você. E a amargura é a sombra dessa assinatura energética. É chamado do não eu, é quando a gente tá na amargura. Pro projetor é a amargura. Manifestadoras. Para as manifestadoras, a assinatura energética é a paz. E a sombra energética, né? A sombra aqui, o não eu, é a raiva. Então, a manifestadora, quando ela sente que ela tá em paz, ela tá seguindo aquilo que ela precisa fazer. Quando ela tem tido muitos episódios de raiva, é porque ela não tá seguindo aquilo que ela precisa fazer. O que é importante saber que a raiva, ela também tá direcionando para paz, ela também tá direcionando para aquilo que você nasceu para fazer. Então, não tenha medo da raiva, porque a raiva, ela é uma expressão da manifestadora. Só que percebe que a raiva, ela tá muito conectada com a criatividade também. Por mais que a raiva pareça perigosa, né? Porque ela às vezes pode ser explosiva, e quando ela é explosiva, ela pode ser destruidora. Mas a raiva, quando bem canalizada, ela também vira criatividade. Ela se torna algo, ela cria algo. E a criatividade é algo que, para manifestadora, é muito importante. Criar aquilo que vem de dentro dela. Então, quando ela tá conseguindo criar aquilo que vem de dentro dela, canalizando essa raiva, ela sente paz. É uma sensação de, nossa, eu tô em paz. É claro que muitas vezes a gente vai passar muito tempo no não eu, nesse lugar, por muitas fases da nossa vida, por exemplo, a manifestadora no lugar da raiva e não da paz. E aí é um equilíbrio, né? É onde você vai encontrando o seu caminho. Então você vai percebendo quando eu estou em paz e o que eu faço quando eu estou em paz. Então, por exemplo, se pra você, quando você tá
gerindo pessoas, você sente que tem uma paz dentro do seu coração, talvez você precise ficar mais tempo nesse lugar, né? Quando você tá, sei lá, de repente, se você é uma manifestadora e você tá criando um evento e você sente que tem uma paz no seu coração, então você precisa ficar mais tempo nesse lugar. Esse é o caminho. Quando a gente sente isso, então, por exemplo, né? Eu dei o exemplo do sucesso. Então, se o sucesso pra mim é poder encontrar pessoas e ficar conversando o tempo que eu senti precisar, eu preciso seguir mais esse caminho, né? Então, pra manifestadora também, ela precisa seguir mais esse caminho da paz interna e não da raiva, né? Para geradoras, a assinatura energética é a satisfação. Eu falei um pouquinho no outro vídeo sobre o quanto para geradoras é importante fazer o que ama. E aí tem a ver com encontrar satisfação naquilo que tá fazendo. Nossa, eu tô fazendo isso e tô satisfeita. Só que o não eu da geradora é a frustração. E, gente, a gente encontra muitas geradoras frustradas. Muitas. E assim como encontramos também projetoras amarguradas, assim como encontramos manifestadora na raiva, a gente encontra muita geradora na frustração, que é esse lugar mesmo de, ai, não tô fazendo o que eu quero, não tô feliz aqui, tô tendo que fazer, meio empurrado, e aí ela fica frustrada, e aí ela reclama, e ela fica frustrada e reclama. Já encontrei muitas geradoras nesse lugar. O que ela precisa fazer, então? Às vezes a geradora precisa dar uma pausa e se perguntar, o que me traz satisfação? Essa é a palavra para quem é geradora. O que me traz essa satisfação? Aqui eu tô satisfeita, eu me sinto inteira, tô cheia, tô plena, tô realizada, tô amando o que eu faço, tô satisfeita em fazer isso, né? Então, esse é o movimento da geradora. É claro que, de novo, muitas vezes a gente vai passar por oscilações. Então, às vezes eu vou estar frustrada por algo que aconteceu no meu trabalho, por exemplo, mas eu tô no tempo maior satisfeita com ele. Então, é importante identificar isso pra você não achar que toda vez que você tá frustrado, você tem que trocar de trabalho. Às vezes não é isso. Às vezes é perceber o que gerou frustração e voltar a perceber a satisfação ali, né? Então, para geradoras, satisfação e frustração são as duas palavras. Se eu tô satisfeita, tô indo pro caminho que eu preciso ir. Se eu tô frustrada, eu preciso, recalcular a rota. Para quem é geradora manifestante, a palavra também é satisfação e o não eu também é frustração. Então também precisa ficar prestando atenção nesse lugar. Só que o que acontece? Para geradora manifestante, a satisfação vem muito daquele lugar que a gente conversou no outro vídeo, que é poder ser múltipla, poder fazer várias coisas, poder pegar vários conhecimentos e unir e criar algo novo. Então, diferente da satisfação da geradora, a satisfação da geradora manifestante, ela vem desse lugar de poder ser múltipla. E claro que é uma satisfação interna, então você vai perceber onde é que está a sua satisfação, qual é a sua multiplicidade. Por isso que é importante para todas nós, a gente reconhecer que a palavra é, por exemplo, satisfação, sucesso, paz, mas a gente perceber o que traz cada coisa pra gente, não seguir um padrão. Então, se as pessoas dizem que satisfação tem a ver com ser rica, você vai achar, acreditar, por condicionamento, que a satisfação tem a ver com ser rica. Mas a satisfação, na verdade, tem a ver com aquilo que te satisfaz. E pode ser que o que satisfaz a você seja poder morar no interior, para quem é gerador manifestante, de repente misturando criação de galinha com tecnologia, sei lá, né? Que é essa coisa da mistura. Então, é perceber assim, não entra no condicionamento daquilo que parece ser o que é, mas vai mais por esse lugar de o que me traz satisfação, né? Não por aquilo que esperam que traga satisfação para você. Já para refletora, a palavra é surpresa. Isso é interessante, porque para refletora ela precisa sentir que ela está se surpreendendo. Então, algo novo está acontecendo, algo que me surpreende está acontecendo. Quando a refletora está no não eu, ela vai para decepção. Então, é como se então aquilo que ela estava esperando se surpreender não aconteceu, então ela se decepciona. Como a refletora está muito conectada com os ambientes, muitas vezes ela se decepciona com o ambiente, sabe assim? Então, às vezes ela está esperando, sei lá, ela entra numa empresa e ela está esperando que aquilo surpreenda ela. Traga algo novo, algo diferente, algo que leve ela para aquilo que é novo, que é surpreendente para ela, para a alma dela. E quando isso não acontece, vem a decepção, que é, nossa, não foi como eu estava achando que seria, né? Então a refletora está sempre olhando para aquilo que vai surpreender. E aí talvez a pergunta seja justamente essa: onde ou o que eu vou fazer que vai me trazer essa sensação de surpresa, que vai me surpreender? As refletoras, elas têm uma conexão muito forte com o ciclo lunar. Então, muitas vezes, quando elas precisam tomar decisões, elas precisam esperar o ciclo lunar. Mas saber que só de ter essa sensação de surpresa, de se surpreender, já é um caminho, já mostra que você está no caminho. Quando você não está no caminho, quando você tem se decepcionado muito, as refletoras, elas precisam saber que quando elas têm se decepcionado muito com os ambientes, com as pessoas, com aquilo que a vida tem trazido, é porque talvez ela não esteja onde ela precisa estar. Onde ela precisa estar, onde sejam lugares que ainda a surpreendam. E pode ser que seja o mesmo lugar de sempre, mas de repente coisas novas acontecem para que ela possa então refletir essas coisas novas e aí isso traz essa surpresa, né? Algo surpreendente acontece. Então, a gente falou dos 5 tipos energéticos, claro que lembrando de novo, o que você precisa perceber, o que é para você aquilo que é a assinatura de cada tipo. Então, se você é uma geradora, você precisa perceber o que é satisfação para mim, não o que o outro espera que seja. Assim como eu dei o exemplo para mim como projetora, o que é sucesso para mim tem mais a ver com ter tempo do que qualquer outra coisa.
Para a manifestadora, o que é paz para você? Onde é que você está em paz? E muitas vezes a manifestadora sente paz quando ela está criando muito. Às vezes ela tem tanta força e energia criativa que a paz para ela não necessariamente tem a ver com estar meditando. Não, na verdade, nada a ver com isso. Às vezes sim, porque depende da pessoa, mas às vezes tem a ver com estar criando algo, com estar fazendo algo, iniciando algo, né? Que pode ser algo muito cheio de energia, como pode ser algo mais calmo, mas ela tá ali fazendo o que ela precisa fazer. Por isso é importante que você saiba o que é para você a sua assinatura energética. Refletoras, o que é se surpreender para você? Às vezes é continuar fazendo o que você faz, mas abrindo para novos clientes, por exemplo, né? O que é continuar se surpreendendo para você? Lindo, eu desejo que esse vídeo te ajude a saber para onde você está indo, a se, sabe, a organizar a sua direção para que você possa encontrar esse caminho interno. Tem muito a ver com o caminho interno mesmo, né? Eu quero trazer mais vídeos aqui para que a gente possa ter uma bússola desse caminho interno, porque isso me ajuda muito, principalmente em momentos em que eu não sei o que fazer, o que decisão tomar, eu sempre vou escolher aquilo que me alinha com quem eu sou, com o que é sucesso para mim, com aquilo que eu me sinto bem fazendo, com os meus valores, os meus princípios, com quem eu sou, com a minha identidade. E qual que é a questão? No desenho humano, eu tenho aprendido que muitas vezes a gente tem o centro da identidade aberto, que a identidade é o que nos dá o senso de direção. Quando a gente tem o centro da identidade aberto, muitas vezes a gente perde a direção facilmente. Por quê? Porque o centro da identidade, quando ele tá aberto, ele recebe influências externas. E essa é a grande questão. Eu tenho o centro da identidade fechado. E quem tem centro da identidade fechado sempre sabe para onde está indo, sempre tem uma direção interna. É algo mais fácil. E aí eu quero contribuir para tanto quem tem o centro da identidade fechado quanto aberto, saber internamente que direção é essa, né? Qual é essa direção que você está indo e como que a gente faz isso? A gente vai conhecendo a nós mesmas para que a gente possa, então, sabe, pisar os próximos passos do futuro com essa leveza e com os pés mais firmes no chão mesmo. Principalmente por quê? Porque os próximos anos, 26 e 27, são anos muito importantes para nós. Porque a gente vai ter muita inteligência artificial, muito robô, a gente vai mudar muita coisa, o trabalho vai mudar muito. Eu acho que a gente nem tem ideia do quanto o trabalho vai mudar. E eu tenho a sensação que cada vez mais o trabalho e você vão ser uma coisa só. Às vezes a gente ainda separa o eu da nossa profissão, mas o que eu tenho percebido é que cada vez mais o meu trabalho e quem eu sou, a minha identidade vão estar juntas. Por quê? Porque quem eu sou é uma expressão da minha criatividade no mundo do meu trabalho. E cada vez mais o trabalho vai estar conectado com quem eu sou na minha criatividade, quem eu sou como ser criativo. Por quê? Porque os trabalhos mais convencionais e essa coisa muito robótica mesmo, né, que a gente é mais repetitivo, a gente não vai mais fazer, porque vão ter robôs. Então, quem eu sou na minha expressão, para que eu possa então fazer de mim o meu trabalho inteiro, eu ser o meu trabalho, né, minha vida ser o meu trabalho. E isso eu não tô querendo dizer pra gente ser workaholic e viver trabalhando. Eu tô querendo dizer mais pra gente integrar, pra gente ser inteira. A minha vida é o meu trabalho e o meu trabalho é a minha vida. E é nesse lugar que eu quero contribuir para que você possa chegar em 2027, pisando firme na terra, sabendo para onde está indo, quem você é, de onde você veio e o que você precisa contribuir para o mundo através do seu trabalho. Desejo que você seja muito feliz nessa existência.